Olá pessoal, nesse vídeo eu vou ensinar como fazer o desenho do formato A4 vertical no AutoCAD. Primeiramente eu preciso ajustar o zoom do AutoCAD, que se você verificar a coordenada do mouse está muito grande. As coordenadas aqui, ó, os valores estão muito grandes. Então eu vou ajustar na tela do AutoCAD para um tamanho aproximado do formato A4, que daí o que eu desenhar eu vou estar vendo com clareza. O formato A4 nós sabemos que é 210 mm por 297 mm, de acordo com o que vimos na aula. Para isso então, vou dar o comando zoom, Z Enter, e vou especificar uma janela, aqui Window. O Window, a letra maiúscula é o W, então W Enter. Daí ele pede para eu abrir uma janela do tamanho que eu preciso. O primeiro canto vai ser o ponto 00, 00, Enter, e o segundo ponto vai ser o tamanho aproximado que eu quero da janela. Eu quero um tamanho de 400 por 400. Enter. Dessa forma, agora eu estou com o zoom ajustado. E percebam que o mouse está com as coordenadas aproximadamente do tamanho da folha que eu preciso. Enfim, vamos então chamar o comando linha, line. Ou eu clico no botão line, ou eu dou L Enter. L Enter. Vou começar a linha. O primeiro ponto da linha eu vou fixar no ponto 00. Por que eu vou fixar no ponto 00? Para ter um ponto de referência junto com o ponto de referência inicial do AutoCAD. Então eu começo com o ponto 00, 0,0. A vírgula separa as coordenadas x e y e o ponto separa as casas decimais. Okay? Então digito 0,0, dou Enter, está lá o meu primeiro ponto. Está lá no cantinho lá. Se eu der um zoom com o scroll do mouse, scroll, a bolinha do mouse, eu dou zoom para trás e para frente. E se eu apertar a bolinha do mouse e mexer, eu dou pan. Olha lá, o mouse fica com uma mãozinha e eu consigo mexer a área de desenho. Bom, percebam que eu estou com o mouse livre aqui. Eu estou com o ponto 00 fixado lá na origem, mas eu estou com o mouse livre. Eu quero fixar o mouse para fazer apenas linhas horizontais e verticais. Para isso eu vou clicar nesse terceiro botão da barra inferior, chamado Ortho Mode, que é o botão ortogonal. Quando eu clico nele, eu consigo fazer apenas linhas horizontais e verticais, tanto para cima como para baixo, tanto para a esquerda como para a direita. Bom, então vou puxar aqui para a direita e vou digitar o valor do formato A4. Se ele está na vertical, a base dele mede 210. Digito 210 e dou Enter. Agora eu puxo o mouse para cima e vou digitar o comprimento. 297, Enter. Agora eu puxo o mouse para a esquerda, digito 210 novamente, Enter. E agora eu vou fechar o retângulo lá na origem. Para fechar, percebam que eu tenho a opção aqui Close. Então se eu clicar C Enter, ele finaliza o comando, terminando a linha lá no ponto que começou. Bom, agora eu tenho aqui o tamanho da folha A4. Tem a base aqui de 210 e a altura de 297. Então agora eu preciso fazer a margem. A margem, como a gente viu na aula, para cada formato de papel, ela tem um tamanho. Para o formato A4, a margem esquerda é de 25 mm e a direita e as demais margens são de 7 mm. Então, para isso, a margem nada mais é que uma linha paralela à borda da folha. Então, para fazer uma linha paralela, eu uso o comando Offset. O comando Offset
Ele cria círculos concêntricos, linhas paralelas ou curvas paralelas. Vamos ver como ele funciona. Eu clico no botão Offset. A primeira coisa que ele me pede é para especificar a distância de offset. Primeiramente, então, vou fazer a margem esquerda. Então, vou digitar a distância de 25. Digito 25 e dou Enter. Ele pede para eu selecionar o objeto para offset. O objeto que eu vou dar o offset vai ser essa linha aqui da margem esquerda. Então, clico na linha e ele está selecionado. E agora ele pede para especificar o ponto no lado do offset. Como a margem é feita para dentro da folha de desenho, então é só eu clicar aqui na parte de dentro da folha. Quando eu clicar, ela cria automaticamente uma linha paralela com a distância de 25 mm para a linha original. Percebam que o comando do offset continua ativo. Então, se eu clicar em outra linha e clicar para o lado que eu quero offset, ela continua fazendo offset. Offset. Mas percebam que ela mantém o distanciamento que eu coloquei no início. Todas essas linhas aqui estão com offset de 25 mm. E não é isso que eu quero. Na margem direita e as demais margens são de 7 mm. Então, vou dar um ESC para cancelar o comando. Vou apagar essas linhas que eu fiz errado. Só selecionar as linhas e clicar em Delete. Vou chamar de novo o comando Offset. Ou eu clico nesse botão, ou eu chamo pelo atalho do teclado. O, Enter. Quando eu digito O, Enter, ele já pede a distância do offset para eu especificar. Então agora eu vou digitar a distância de 7 mm. Enter de novo. E agora é só selecionar os objetos para criar as linhas paralelas. Clico aqui na margem direita, clico para dentro do desenho. Clico na margem superior, clico para dentro do desenho. Clico na margem inferior e clico para dentro do desenho. Finalizei o comando, posso dar ESC. Agora percebam que eu tenho a folha do formato A4 e com a margem. Porém, nós temos um pequeno problema aqui, que as linhas de margem estão passando além da conta. Eu precisava remover essa pontinha aqui. O comando Offset ele cria uma linha exatamente do mesmo tamanho da original, com o paralelismo que eu quero. Porém, que para a margem do desenho, eu não quero que essas arestas se cruzem. Eu quero que elas estejam apagadas, somente a pontinha. Para isso, eu preciso usar o comando aparar, ou, do inglês, trim. Eu clico no trim. A primeira coisa que ele me pede é para selecionar os objetos. Porém, o trim, eu vou clicar em Enter de novo, que dessa forma eu seleciono todos os objetos que tem no desenho meu do AutoCAD. E agora basta eu clicar na aresta que eu quero remover, na pontinha que eu quero remover, e ele vai trimar. Bom, cliquei, cliquei, cliquei. Vamos fazer de novo o comando? Então, como funciona o trim? Você chama o comando trim, a primeira coisa que você faz é dar Enter. Aí sim, quando aparecer essa mensagem aqui, Select Object to Trim, aí é onde você vai selecionar o objeto para ser aparado finalmente. Então, se não tiver essa mensagem, é porque você precisa dar um Enter. Olha lá, vou chamar o comando novamente. O atalho do teclado para o trim é TR Enter. TR Enter, eu chamei o comando. Olha lá, está só Select Objects. Quando eu der Enter de novo, aí aparece Select Object to Trim. Aí sim eu posso ir lá e clicar no objeto. Percebam que se eu clicar no lugar errado, vai apagar a linha errada que eu quero. Então, tenho que clicar na linha que vai ser removida. Beleza, finalizado o comando, posso dar ESC. Agora sim, eu tenho o formato 210 por 297 e a margem padronizada do desenho do formato A4. A próxima coisa a ser feita é fazer as linhas
marcas de centro ou marcas de simetria da folha. O que são essas linhas? Nada mais são que umas marcas na horizontal e na vertical que simbolizam a simetria da folha, tanto na horizontal como na vertical. Vamos lá então. Isso eu vou fazer com o comando linha normal. Vou chamar o comando line aqui. E eu vou ter que pegar no ponto meio, no ponto médio desta linha. Para eu pegar o ponto médio da linha, tem que vir aqui nesse quinto botão da barra inferior, Object Snap, clicar com o botão direito nele e observar se o midpoint está marcado. O AutoCAD vem com padrão o midpoint desmarcado. Então eu clico lá com o botão direito no Object Snap e marco o midpoint. Dessa forma, aí sim eu consigo pegar o ponto médio da linha da folha. Percebam que eu vou pegar da linha da folha e não da linha da margem. Então, clico no ponto médio aqui, trago a linha para dentro do desenho e digito o comprimento. A linha de simetria tem que passar um pouco para dentro da linha da margem. Então vamos padronizar aí 5 mm. Se aqui eu tenho 25 de comprimento, vou fazer a linha então com 30 mm de comprimento. Enter, Enter de novo para finalizar o comando. Agora eu vou fazer novamente a linha do outro lado, L Enter. Vou pegar o ponto médio da linha da folha, trazer para dentro, digitar a distância de 12. Enter, Enter. Novamente comando linha. Se você der Enter, ele repete o último comando. Então, como o último comando foi linha, dei Enter novamente, ele chamou o comando linha novamente. Olha lá, percebam que eu vou pegar o ponto médio da folha e não o ponto médio da margem. Então, clico aqui no ponto médio da folha, trago para dentro, digito 12, Enter, Enter. Enter de novo para chamar o comando. Clico aqui no ponto médio da folha e clico para cima. 12, Enter, Enter. Porém, essa marca de centro inferior, ela não pode passar. Vai ter que ser aparada aqui. Ela não pode passar porque aqui nós vamos desenhar a legenda. E aí a legenda não pode ter essa linha passando para dentro dela. Agora, finalmente, vamos fazer o sistema de malhas, que nada mais é que dividir essa parte da folha com a margem, pequenos traços, para se criar uma linha, uma referência por malhas. Olha aqui, são esses retângulos aqui que são criados. Para isso, eu vou criar com o comando Offset. Clico no comando Offset. Como a distância daqui até aqui é 210, eu vou dividir essa distância em 4 espaços, no formato A4. Basta eu digitar 210 dividido por 4. Enter. Daí ele já faz essa conta automaticamente. 210 dividido por 4 vai ser o espaço do offset. Então, só selecionar o objeto, clicar dentro do desenho, selecionar o objeto, clicar dentro do desenho. Enter para finalizar o comando, Enter para chamar o comando novamente. Especifique a distância do offset. A margem vertical vai ser feita com 297 dividido por 4. Enter, clico na margem superior, clico dentro do desenho. Clico na margem inferior, clico dentro do desenho. Enter para finalizar o comando. Agora apenas vou trimar esses objetos internos. Vou apagar aqui, aqui, aqui e aqui. Enter para finalizar. Está aí o formato A4 vertical com o sistema de malhas padronizado. Obrigado e até a próxima.